Entreguei Rosângela, viu? Amanhã eu trago. Amanhã eu trago pra ele. Lá eu vou ter. Mas assim, pra lá ou pra cá? Correndo essa acha que é de baixo. Aí, ó, toda aquela lá, o que? Quer lugar. Eu lavo a roupa toda, só que ele vai estar na frente. Cabelo dos repórteres. Graças a Deus. Mas um ambiente bastante agradável, apesar do sol lá fora, né? Então eu acho que vai ser possível a gente trabalhar muito bem. Talvez precise contar com uma colaboração maior de vocês, no sentido de fazer bastante silêncio, já que nós não temos um sistema de microfone para aumentar a voz de cá, então é preciso abaixar sempre em todas as direções. A equipe do CARV, que vai coordenar os trabalhos à tarde, já está aqui, posicionados, uniformizados, coordenador geral Valmir, José Murilo, se tiver alguma semelhança comigo, não é mera coincidência, e, porventura, é de vocês a responsabilidade dos trabalhos da tarde, tá bom? Bem, obrigado. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. E sejam todos e todas, né, muito bem-vindos aqui ao nosso centro de formação e experimentação. Talvez nem todos conhecem, né? Aqui a grande maioria de turma ali, aí certamente nem todos conhecem aqui a nossa área. E, em primeiro lugar, eu queria, em nome da equipe do CARV, né, e da nossa diretoria, que não está presente no momento, que foi estar presente, parabenizar a iniciativa do primeiro seminário, né, pesquisadores e pesquisas sobre o Vale do Jequitinhonha, e parabenizar também essa turma toda que está valorizando essa iniciativa. Né. Nós vamos apresentar aqui uma proposta, né, de trabalho e dar uma nivelada, né, para vocês saberem cada passo, né, que vai estar acontecendo nessa parte da tarde. Então, vamos lá. Agora, uma fala sobre o histórico do CAP, né, do Centro
Centro de Agricultura Alternativa do Centro de Rica, e é o nosso companheiro Boaventura, que vai estar colocando essa história. E depois ele vai estar abrindo para um bloco, né, de perguntas e respostas, né, fazer um pequeno debate, né, sobre as dúvidas, né, curiosidades, né, que vocês têm com relação à fala do Boaventura, a história do cara. Depois a gente vai estar falando rapidamente também sobre a estrutura organizacional do CAD, né? Como é que é uma associação, como é que é constituída, quais são as funções atribuídas, né? Diretoria, equipe, setores de trabalho, e também um bloco, né, de perguntas e respostas. Logo após, nós vamos estar expondo aí, nosso companheiro Zé Murilo, sobre 2 programas de trabalho que nós temos, né? Um é Água e Nascentes, que a gente chama, e o outro é Sistemas Agroflorestais, né? Aqui SAPS, e mais um bloco, né, de debate. E logo após, vamos estar falando de um outro programa, que é o EPS, né, que a gente chama Economia Popular Solidária, né, que também o Boaventura vai estar colocando a respeito. E depois a proposta que a gente avalie, né, nesse momento, né, falar que foi positivo e foi negativo, que para a gente ser importante, né, e com certeza até para o transcorrer do próprio seminário, né, com certeza vai ser bom. Falar sobre história da entidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou fazer um pequeno relato, né? Porque o tempo é curto e ficar sentado aqui recebeu a programação do nosso, então não vai se perder muito, né? Senão cansa e tem pouco, imagina bastante assim, né? Falar do CAV, falar do Jequitinhonha, né? Falar do povo. A nossa história, ela se confunde com a nossa caminhada. O agricultor familiar, no caso do Paulo Jequitinhonha, ele sempre foi um povo guerreiro, né? Sempre lutou contra, muitas vezes, buscando apoio, tentando conviver com o clima, né? Então, encontra muita dificuldade às vezes. E, na época, eu, diretor do sindicato, nos anos de 90, a gente começou a buscar uma resposta, tentar iniciar um pouco, né, da questão da migração do nosso povo para, no caso, os homens, para o Porto de Cana, São Paulo e Mato Grosso, as mulheres para os grandes centros, né, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? E a gente ficava querendo entender essa situação que poderia ser feita. Né? A gente, enquanto sindicato, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, do qual tem um objetivo que é defender, declarar essa categoria, né? Então, orientar, não poderia ir muito mais do que isso. E a gente, nessa época, a gente tentando buscar condições para operacionalizar o sindicato, para que ele pudesse desenvolver seu papel. A gente buscou contato através de uma pessoa muito amiga do Jequitinhonha, especificamente do Marlina, que é Clara Silvana. A gente conseguiu uns recursos, né, que foi para implementar, equipar o sindicato, e a gente queria fazer alguma coisa mais direta. Né? Nessa época, o sindicato já trabalhava com campo de semente, tentando facilitar alguma coisa. Né? E a gente viu que isso era pouco, né? Mas a gente não tinha muita noção do que fazer. Era uma certa angústia. Foi quando nós imaginamos criar um centro para demonstração de uma agricultura intermediária. Porque hoje existe muito discurso, muita fala a questão do moderno. Né? Mas o que é moderno? Né? Então, as coisas têm que trabalhar
a gente tem que trabalhar de forma que você não distancia da realidade, né, local, e também tem a gente tem que ter um olhar do todo, né, do qual se chama do desenvolvimento global, em que o mundo passa aí por essa transformação violenta. Muitas vezes, no caso, nós que trabalhamos na luta dos agricultores familiares, nem sempre somos entendidos e compreendidos, porque você tem que conviver com a realidade, a cultura e com as propostas que vêm, né? Muitas vezes não são pensadas nem em nível Brasil, muitas vezes são pensadas em nível de mundo, né? Por exemplo, um exemplo que a gente percebe, o agricultor familiar do Vale do Jequitinhonha, que muitas vezes não teve acesso a uma sala de aula para poder aprender a escrever o seu nome, mas muitas vezes é exigido para entender a conviver com a economia globalizada e ele está adaptando com determinada tecnologia moderna, né? Então, isso é um conflito e a gente, nós, enquanto sindicato, como fundadores do Centro de Agricultura, para tentar dar uma resposta para os agricultores familiares, que na época as universidades, as faculdades, isso, se falasse a gente não perguntava, a gente come com sal ou é com doce, né? A gente não sabia nem o que era isso, né? Então a gente tinha que inventar e criar as alternativas. Foi nessa oportunidade que a gente criou esse centro, mas assim, querendo entender, né? E o CAV foi criado e a gente veio acertando e errando junto com o agricultor. E aí a gente descobriu uma coisa muito interessante na fundação do CAV, que ela foi criada junto, logo após, claro, de um troço que a gente chama Revolução Verde, né? O pacote da Revolução Verde, que foi os grandes maciços dos canaviais, os grandes maciços florestais, que chegou massacrando, né? Detonando a nossa flora e fauna e também os agricultores. E o pessoal, eu costumo dizer, nas ilustrações que eu aparecendo, criou um abismo, né? Antes, né, o nosso povo quase primitivo, que eu vivi um pouco disso, né? E o depois, né? Aí criou um vale, né? E o pessoal não foi dado uma condição para que essas pessoas dessem os passos da forma correta, né? Então, o que aconteceu? Porque na época que o sindicato, sem querer desprezar e desconsiderar o sindicato da região, o sindicato ali está entre os melhores sindicatos do Brasil e de Minas Gerais. Ele está entre os 20 de Minas Gerais, né? Os melhores. Sempre preocupou em exercer o papel, né, do sindicato. Então, o povo, era um povo que vivia dentro de uma cultura, sem ter acesso a determinadas coisas. E chegou, por exemplo, as grandes empresas, né? E máquinas, alta tecnologia. O que acontecia nessa época? Nessa época, teve umas coisas que parece que foi muito bem planejadas. Que não foi só o eucalipto, também foi a soja, também foi a cana-de-açúcar, né? A soja no Noroeste, a cana-de-açúcar em São Paulo, o eucalipto no Jequitinhonha. O salário, nessa época, dava para você comprar quase um boi, né? Se você tirasse ali o pescoço do boi, o salário dava para pagar o boi quase inteiro, né? Aí, o pessoal que vivia na roça, que não tinha nenhum apoio, né? E viu o salário, nossa, agora apareceu a carne de ovos de ouro, né? O pessoal veio em massa, né? Tanto para os códigos quanto para
as reflorestadoras, e deixou de produzir aquela agricultura base, né? É onde ele ganhou o salário e construiu produtos e veio de fora. Aí começou uma página meio complicada desse troço que nós chamamos de progresso, né? Agora, progresso para quê? Que para mim, como eu sei, apesar de eu não ter isso para mim um pouco, o progresso é uma coisa que promove o desenvolvimento, que desenvolve as pessoas, né? Ajuda as pessoas a crescer. Quando você pode desenvolver e contribuir com a meia dúzia, isso para mim não tem outro nome, né? Aí nesse caso, nós ficamos tentando uma resposta, mas dá para perceber que foi uma coisa muito bem combinada, ao mesmo tempo que induzir as pessoas a sair da roça, tinha um salário bom, eles deixaram de produzir e eram obrigados a pegar no supermercado. Aí que começou. Eu Vicente Francisco, que é meu tio, né? Naquela época, antes, você ficava lá um pouquinho, esticava o caminhão, de rapadura de caminhão, de tocinho, farinha, um monte de coisa. Daí uns dias inverteu, começou a chegar caminhão de carvão, caminhão de cereais, se cruzando. Eu levava o carvão e trazia cereais. Então era um vale pobre, que não sei o que, mas nós invertemos. E aí nós ficamos tentando dar uma resposta, por quê? Era muita confusão para quem de fato preocupava com a realidade de um povo. Estou falando de povo, não estou falando de crescimento econômico para uma meia dúzia. Romino, aquela técnica que nós fizemos essa. Aí o que aconteceu, né? Nessa época? A gente, enquanto centro de agricultura, você tinha que trabalhar com um olho no chamado desenvolvimento, zelando da cultura do povo, que não dá para entender muita coisa. Se o povo, nós, eu sou um deles, incluindo no meio deles, eu tive a oportunidade de fazer nem a quarta série, né? Tem que entender essa coisa. Então, o centro tinha essa obrigação de estar tentando trazer essa coisa nova, que a gente tinha essa obrigação, tem essa obrigação, e ao mesmo tempo estar conversando com as pessoas, né? Por quê? Porque antes nós plantávamos o nosso milho, o nosso feijão, a nossa mandioca, criávamos os nossos animais dentro de um sistema natural, né? Que usava a chapada, nós tínhamos bastante água e não tinha riqueza, né? Que só tinha uma certa tranquilidade. Com a chegada das empresas, ocuparam todas as chapadas, confinaram o pessoal na grota, e junto com esse pessoal foi confinado também o burro de serviço, o gado, né? Tudo na grota. O que aconteceu? As empresas detonavam lá em cima e nós agricultores detonavam as grotas, né? Hoje está quase tudo arrasado. E o CAB ficou tentando fazer esse papel de intermediar para buscar o autossustento das famílias, uma forma bem sustentável, dentro de um contraste e de um conflito do novo, que estava chegando, que todo mundo achava muito bacana, né? Mas esse novo que não trazia, não trouxe oportunidade de fato para o povo, né? Aí, nós estamos nessa caminhada, porque sem nos fazer nosso banco, que é um rapaz mais maduro, né? Brincadeira, né? Que não dá para, não pega muito mais, por exemplo, né, o agricultor, muita linguagem. Os jovens também não querem saber dessa coisa, né? Então o que a gente está fazendo? Nós estamos tentando estabelecer a nova relação homem e terra, onde não seja uma coisa feia, uma coisa chata e que não passa uma imagem que, para ser um agricultor,
você tem que ser um vegetariano, né? Isso é muito difícil. E a gente está buscando construir no dia a dia, com a parceria do sindicato, agora com a parceria com a universidade, essa
viu aí em outras regiões, eu tive contato com o carro em outras cidades também, descobri qual a relação entre os casos em vários lugares, processos, como é que se espalhou. Lá é um primo irmão nosso, Montes Claros, Montes Claros, Viçosa, Valadares.
O depoimento dele, ao ler esse livro, vocês terão a oportunidade de entender um pouco quais eram as ideias dele e o que é que estava em jogo em Turmalina 20 anos atrás, nessas questões que nós estamos discutindo aqui hoje. Então vocês me cobrem que eu mando um xerox da biblioteca, viu? Eu posso perguntar uma coisa? Como é que tem sido a relação do cara com as grandes empresas da região? Tentar mostrar mesmo o trabalho de vocês, ou tentar o possível. Como é que tem sido isso? Rapaz, a gente estava lidando isso. Por exemplo, complicado. Você pode interesse, é muito consultante, né? Que o nosso hábito principal aqui era as vidas, né? Condutas, né? A gente tem uma relação relativamente boa, porque a gente chegou à conclusão que a briga ela não leva muito adiante, né? Mas não dá, não vamos muita coisa. Não, porque nós vivemos num país uma cabeça extremamente selvagem, né? Selvagem. Se você querer falar de fundo social, a mesma as pessoas imaginam que é uma posição. Eu acho que nós temos que começar. A gente tem que começar. Demonizado, deve mentir bastante, nós temos que construir mas eu não vou explicar muito da conversa, você não viu, vai mostrar um exemplo da compromisso nesse tipo de questão. Até os dias atuais eles constituem dessa forma, né? Vamos lembrar o seguinte, que o CAP é uma associação, né, composta
com sócios, na sua grande maioria, agricultores e agricultoras familiares, né? E tem, né, como fórum maior de decisão, uma Assembleia Geral Ordinária, né, extraordinária, né? Acontece a Assembleia Ordinária anualmente, inclusive nós vamos ter agora 13 e 14 de outubro, a Assembleia e Comemoração de Criação da entidade. Né? E esses sócios elegem uma diretoria que é composta por presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro e conselho fiscal com 3 membros suplentes, 3 efetivos e suplentes. Efetivos e suplentes. Inclusive, nossa presidente, a Ilma, né, ela trabalha em Mater, né, inclusive ela também é uma das fundadoras do CAC. O governo não colocou isso, né, ele é um fundador do CAC, né, juntamente com a Ilma, com o senhor Vicente Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formalina, e o nosso companheiro Zé Maria, lá de Lagoa, né, e o senhor Domingos, lá de Poço Dantas, né, são agricultores. E contou com uma participação muito importante do Tchê, né, que é o Centro de Organização da Itália, na época, e o Serviço Alemão de Cooperação Técnica, né, que já estava presente em fazer o sindicato. E o CAC tem uma equipe de trabalho composto pela coordenação, que é indicada pela diretoria da entidade, né, e pelos programas de trabalho, né, que tem o administrativo, né, que a gente também faz parte, junto mais 2 pessoas, tem um setor, né, de uma equipe que trabalha 2 programas, que é a Nascentes e os sistemas agroflorestais, que a Molina está falando daqui a pouquinho, é uma equipe de 5 técnicos. E tem o EPS, né, Economia Popular Solidária, que tem uma equipe também de 3 companheiros e companheiras, né, Boaventura, Geilson e Aracida. E nós temos também um outro programa, que na verdade esse programa foi criado dentro do CAC como os outros, né, que é o PMC, né, que é o Programa de 1 milhão de cisternas, né, que é um programa, na verdade, financiado pelo governo federal, né, a Federação Brasileira de Bancos, mas que é uma iniciativa, uma proposta do conjunto de entidades da sociedade civil de todo o semiárido brasileiro, né, do Nordeste, mais Espírito Santo e Minas Gerais, aqui na região Sudeste. Né? Então, esse conjunto de associações, organizações, constituem a ASA, que é a articulação do semiárido, vou estar ali um pouquinho falando um pouco mais, né, e que fez a proposta, né, de mobilizar famílias, capacitar famílias nesse semiárido e construir caixas de captação de água da chuva. Né? Nós temos até um modelo ali, depois quem passar pode olhar, né? Nos locais mais longínquos aí, né, onde até o caminhão tem difícil acesso, né, que se tem a proposta de construir aí essas caixas de captação de água da chuva. Né? Então, aí nós temos uma equipe de 6 técnicos, né, um coordenador, um gerente administrativo, uma secretária e 3 animadores. Esse programa nós gerenciamos ele em todo o Vale do Jequitinhonha, alto, médio, baixo Jequitinhonha. Né? Já atendemos aí uma média de mais ou menos 30 e poucos municípios. Né? E construímos algo em torno de mais ou menos aí 1.100 caixas de captação de água da chuva, mobilizando e capacitando, né? Uma média de 1.300 famílias. Né? Quando fala capacitar, o que é? Esse pessoal tem um curso, né, que a gente chama de GRH, que é de gestão de recursos hídricos. Né? Como lidar com aquela água que ela recebe. Né? Como lidar, né? Como monitorar a qualidade daquela água, né? Como priorizar, né, o gasto daquela água, né? Gastar com o quê, né? Então, assim, é muito nesse sentido aí. E nós temos um programa mais recente, que é de relações sociais de gênero, que, assim, essa coisa da relação, né, de homens e mulheres, famílias, né, que a gente quer trabalhar, né, no sentido de desenvolver e trabalhar um pouco a importância da harmonia, do equilíbrio dessa relação, do respeito, da construção coletiva, né? De cada um saber a incumbência, o papel do outro, de dividir um pouco essa ideia da construção, né? Desde a da família para a sociedade como um todo. Né? Que às vezes a gente tem uma sociedade muito, às vezes, machista, né? Ou que, assim, leva a coisa, como diz o Boaventura, muito por um lado, né? Eu faço isso, você faz aquilo, né? E aí, no final das contas, você me passa e eu administro. Então, assim, eu quero passar um pouco essa ideia da importância, né, de se ter essa interação não só na atividade, na base, mas como na hora também de aparecer para fora. Né, porque isso é questão da autoestima que cura coloca.
né? Muitas vezes a dona de casa colabora tanto quanto, né? Às vezes, não é sempre, né? Colabora tanto quanto o homem, né? Com a construção da família, né? Mas aparece o chefe, né? Então, é essa ideia que a gente quer, esse tabu que a gente quer quebrando aos poucos, essa é uma questão cultural, isso, né? E a gente quer lidar um pouco com isso. E para isso, nós contratamos uma Marcilene, que está aí há uns 3 meses, né, Marcilene? Hoje estou fazendo 4 meses. 4 meses, né? Hoje tem tempo. E aí, assim, nós podemos até falar melhor um pouco isso assim, rapidamente, já está tentando trabalhar isso mais internamente primeiro. Inicialmente, né, a gente já realizou uma oficina, falando um pouco mesmo da equipe técnica, essas relações sociais de gênero, não é uma questão de... Aqui eu estou vendo que a sala é praticamente composta, né, pela parte feminina, mas em se tratando, né, de agricultoras familiares, onde ainda se traduz esse trabalho invisível, né, da não valorização do trabalho rural, né, enquanto trabalhadora rural, então a gente busca a inserção, né, das trabalhadoras rurais nesse processo social, econômico e cultural, visando também essa questão do relacionamento familiar. Nosso objetivo não é entrar em conflito, né, com a cultura aí já existente há vários anos, mas buscar um pouco a sensibilização do nosso público-alvo na questão da valorização do papel da mulher, não só no aspecto produtivo, mas também no aspecto reprodutivo. E isso, atualmente, a gente já trabalha com 3 grupos de mulheres nos municípios de Veredinha, Turmalina e Leme do Prado, mas a nossa preocupação inicial é que a equipe, né, o local, a equipe técnica que o Valmir colocou, já esteja nivelada. Então, primeiro a gente está, né, construindo esse conceito juntos, e já estamos programando também outra oficina sobre gênero e familiar, que é o nosso foco principal de trabalho, e a partir daí a gente está levando essas discussões para as comunidades rurais, onde cabe que é a atuação. Olha, que isso é complicado, né? Não tem um conceito definido, o que é gênero, o que é relação disso. Então, nós estamos tentando harmonizar um pouco essa ideia e sair mais consistente, mais coeso para os nossos judiciários, não confundir mais a cabeça do povo. Né? E aí, uma outra, então, assim, a nossa equipe hoje é composta por 18 técnicos, né? 18 pessoas, né? Distribuída nos setores, nós temos um companheiro também aqui. Né? E nós acabamos de firmar agora um convênio com a Escola Família de Turmalina, onde 2 estagiários, né, vão estar conosco no decorrer de 1 ano, né? Onde os 15 dias que eles não estão na escola, eles vão ficar aqui conosco, né? 2, né? Então nós vamos ter uma a cada 15 dias no decorrer de 1 ano, né? Para trabalhar um pouco a capacitação, né? Mas eu também contribuir um pouco com os trabalhos de entidade. A gente, inclusive, acha que eles são modelos, né, de parceria, né? E de inserção mesmo, né? Desses jovens, né? Essas coisas e outros movimentos sustentáveis. E uma outra questão assim, importantíssima, né, nos movimentos de trabalho são as parcerias. Né? Eu até coloquei ali, classifiquei, fiz 2 classificações, né, locais, regionais e nacionais e internacionais. Né? Assim, para clarear melhor, é o seguinte, o que a gente chama, né, de locais regionais? É o seguinte, por exemplo, o CAR desenvolve um trabalho, fizemos o que está colocando aqui um pouquinho, né, sistemas agroflorestais e nascentes, águas nascentes, em 5 municípios, né, que são Turmalina, Veredinha, Leme do Prado, Minas Novas e Chapada do Norte. Né? Então, a gente não entra calado nesses municípios. Né? Primeiro faz contatos, né, com o pessoal que já trabalha, que já lida com a agricultura, né, com os sindicatos, com as culturais, as prefeituras, né, Emater, né, algumas associações, quando tem lá a ONG, então a gente entra, faz primeiro uma conversa, apresenta a proposta, né, e aí começa a trabalhar junto. Tem município que é uma maravilha, você consegue contar com todo mundo, né, e tem município que é uma tristeza, né, você tem que ir sozinho, né, tem que feitar um negócio, né, tem que respeitar bem, tá tudo sozinho, não sozinho porque o agricultor é o nosso maior parceiro. Mas assim, é complicado, sabe? Então, assim, os sindicatos, associações de matéria e prefeituras principalmente, né? No caso específico de Turmalina, nós temos uma parceria onde a prefeitura cede para nós um funcionário. Né? No caso, é uma funcionária que é a Cida, né? Que trabalha no setor de economia popular solidária e educada. Eu a gente chama de parcerias nacionais e internacionais, às vezes estão até dentro do estado aqui de Minas, tá? Na região, mas tem um âmbito mais aberto, mais abrangente, né?
Por exemplo, a Universidade Federal de Lavras, né? Nós temos companheirinho e companheirinha aí, né? O professor Eduardo está aí também, que é um pessoal que está conosco há mais de 5 anos, né? Tem até aqui um banner, e várias pesquisas, vários trabalhos foram feitos em conjunto, né? E se o tema é esse, né? Pesquisadores e pesquisas, é muito bom salientar que, assim, as pesquisas que são feitas em parceria com a gente não são engavetadas, não. Né? Nós temos, nós temos o exemplo, né, da pesquisa que foi feita de feira, que se transformou em um projeto. Né? Alguém, uma entidade, estava querendo desenvolver um trabalho com feiras aqui no Vale do Jequitinhonha, foi para Açuaí, chegou lá, assim, achou o terreno meio complicado, não tinha assim, uma ideia mais bem formatada, né, de aplicar ali um projeto. Aí ficou sabendo de uma pesquisa que a gente tinha feito, veio aqui, ouviu, conversamos, e isso se transformou no projeto Feira Livre Turmalina, que o Lula vai estar colocando também lá no EPS. Né? Então, citei, nós temos a Caritas Regional Minas Gerais, né? Uma instituição ligada à igreja, a Igreja Católica, né? E que financia esse trabalho de feira para a gente, que juntamente com o Instituto Marista de Solidariedade, que é o parceiro. Né? E temos também o CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, né, que tem financiado essa parceria entre CAP e UFA. Né? E, bom, senhor Antônio, e, inclusive, né, assim, o Eduardo até que trouxe essa boa nova para nós, né, há poucos dias aí, quem conversa com o pessoal do CNPq, que eles colocaram que a parceria CAP e UFLA é um exemplo de dinheiro público bem investido. Né? Então, isso nos alegrou bastante, né? Porque é um trabalho de 5 anos ele vem construindo, né? E vai devolvendo resultados, né? E vai fazendo com que essas pesquisas se transformem em atividades concretas aqui na base. Né? E nós temos, né, partindo aí do internacional, aí entra, né, o que você colocou, nós temos hoje os nossos 2 maiores parceiros financiadores, são o CHEV, né, que eu citei que também colaborou para a Fundação do CAC, que é o Centro de Voluntariado Internacional da Itália, que fica na cidade de Udine, é um parceiro, né, também financiador, e que fez a interlocução com a União Europeia, né, com a gente. Então, nós temos um projeto hoje chamado Biodiversidade, que tem como carro-chefe essa coisa aí da água, da nascente, né? Também do sistema florestal, né? Que é bancado pelo CHEV e pela União Europeia. É um projeto de 4 anos que findaria em março de 2005, mas já está conseguindo uma prorrogação até março de 2006, com os mesmos recursos. Né? Aí é uma questão de estratégia, de administração, né? Então a gente está conseguindo, com o mesmo recurso, fechar esse projeto mais um ano. Né? E nós temos também o PSE, que também é uma instituição financiada, ligada, parceira da igreja, na Alemanha. Né? E esse pessoal ganha os recursos, né? Consegue doações e financia projetos, né? Na região aqui da América Latina, né? E também da África. Né? Inclusive na África, já teve até um encontro em Belo Horizonte há uns 2 meses atrás, o rapaz representante do brasileiro que esteve aqui falou até que está meio complicado, que dentro de 5 anos, no máximo, que esse pessoal que tem investido na África deverá estar saindo da África, porque lá é o seguinte, tudo que vai é furtado, é saqueado, é um negócio muito complicado. E a hora que isso começar a ir para a mídia, né, que o pessoal financia, ter ciência de que o recurso não atinge o público,
Tem todo esse fenômeno natural, tudo isso, como acontece esse ciclo hidrológico. Né? Porque para ele, a nascente existe porque a água sai da terra, mas é difícil para ele entender que a água saía, ela tinha que entrar em algum lugar. Como que ela estaria entrando? Que é a água da chuva, tem um ciclo, né? Que tem um período de chuva, onde a água tem que filtrar, percorrer por um caminho, né? E chegar até a nascente. E esse ciclo estava sendo interrompido, uma vez que a terra estava ficando desprotegida. Né? Exemplo disso, né? A gente vai até a comunidade e depara com algumas realidades. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então a gente enfrenta algumas realidades, está muito claro que vai ser difícil para a gente visualizar essa questão. A gente conta com algumas situações tipo essa. Essa é uma comunidade muito direitinha, vou ficar na frente aqui porque eu vou ficar na frente. Onde a gente visualiza ali a água, mas o solo totalmente protegido e com bastante erosão. Né? É um desafio para a gente trabalhar isso aqui. Vejam aí a comunidade, algumas casas, né, que são divididas aí. Isso aí, por falta de conhecimento desse pessoal, um uso incorreto do solo, deixou chegar a essa situação. É um desafio para nós, tentando sensibilizar esse pessoal aí, essa comunidade, a cuidar desse solo de forma que ele volte a ser um solo produtivo. É possível, é uma questão de tempo, de várias reuniões na comunidade, mostrando aos presentes, fazendo próprias experiências, para que eles possam ter um tratamento diferente da terra. Mostrar para eles que o mais importante de tudo é ele morrer de sono. Né? E sabendo que nós não somos donos da terra, que a gente não emprestado filho, né? A gente tem que desenvolver uma coisa igual ou melhor do que ele começou a utilizar. Né? Então a gente tenta, à medida que possível, chamar a pessoa para reflexão, né, do que ele está fazendo, do que ele está causando aquele meio que ele está sobrevivendo. Outras formas de guardar água, técnicas, né? Existem várias técnicas. Uma delas, a água para consumo, que o Valmir falou da questão da caixa d'água, de coleta de água da chuva, que é uma água, digamos assim, de qualidade, ela sendo bem cuidada. Tem também outras técnicas de estar armazenando a água e são as pequenas barragens, além da cobertura do solo, que é
fundamental e importante. E uma das primeiras técnicas nossas aqui foi a barragem, a pequena barragem de sal. Isso, encher saco de areia, saco de terra, fazer o barramento e barrar, está barrando a água, que estão utilizando aquele recurso para o regadinho, para as ovos, para os animais, durante o período do ano. Né? E outras técnicas também, assim como uma certa dificuldade que eu digo, recurso financeiro mesmo, e o agricultor depende de máquinas. Essa é a bacia de contenção. E são as bacias de contenção. Porque tem a terra protegida, quase toda ela está sendo utilizada para alguma coisa, seja para pastagem, seja para a lavoura, cultivo agrícola, ela não comporta, não consegue estar ali entrando toda a água da chuva que cai no espaço que faça esses locais onde possibilite uma maior quantidade de infiltração dessa água da chuva, né, para fortalecer a nascente. Mas quando a gente trabalha essa sensibilização, né, que o pessoal, os pequenos agricultores, às vezes carregam muita culpa e no assunto, quando falam algo no resto de ser, que no resto a gente chega, conversa com eles, né, mostra, não, aqui você fez para mostrar o conhecimento, não deve fazer assim, né, eles sabem muito bem, entende muito bem a questão de leis, quando chega ao órgão fiscalizador, já chega ao encontro do multado, a gente chega esclarecendo, ele entende realmente o que pode e não pode fazer. Né? Tem alguns meios de cabeçadura que persistem, né, no erro. A gente até fala. Quem comete algum erro, né, sujeito a alguma punição. Então, eles acabam, o próprio agricultor conscientizando, tentando fazer com que o mundo se conscientize, né, para não cometer crimes ambientais como alguns que a gente vê. Essa outra atividade aqui de proteção das nascentes. Sabendo que as pesquisas também dá para a nossa. A gente está consumindo a famosa água potável, né? Não basta ser cristalina, deve ser uma água fluida, transparente, ela pode trazer algum resíduo, né? Alguma contaminação. Eles entendem que o custo da água, quanto maior, pior é a qualidade. Né? Então, a água da Luta, praticamente todas elas, água, né, do minerador ali, da rocha, principalmente, a água do Lodo Verde, é a água de qualidade. E exatamente a água que está acabando. Aqueles que têm dificuldade de encontrar, e muitos agricultores estão deixando o campo, né, deixando suas atividades e se mudando para a cidade, inchando as cidades, porque não encontra, além do ponto de trabalho, né, está ali, no mesmo local, produzindo, gerando emprego, né, porque uma vez ele produzindo lá, está garantindo emprego na cidade, né, isso está se desmoronando, acabando. Então ele tem procurado trabalhar essa recuperação para que ele permaneça no campo, mas permaneça com a qualidade dele, né, digna de um agricultor familiar, podendo produzir e ter acesso, né, no processamento do seu produto e na comercialização. Então, é o nome disso aí. E a questão da água, né, a partir dessa pesquisa, que a gente conseguiu identificar os fatores, né, e a qualidade da água, eles sentiram a necessidade de estar protegendo essas pequenas nascentes. Ainda tinha algumas em alguns pontos, só que era utilizada de maneira incorreta. Então eles acharam por bem estar fazendo a proteção daquelas nascentes, né, a proteção com cercas de arame e as bacias de contenção. E esse trabalho é feito dessa forma, com essa parceria. Aqui é uma nascente já em processo de proteção, eles fazem a limpeza e deixam ela totalmente protegida, intacta, sem acesso de animais, sem acesso de pessoas, para manter a qualidade daquela água que ele está usando ali no seu dia a dia.
Como que acontece esse processo? Cada, né, entra com material, conta com a parceria da comunidade e a parceria da prefeitura. Eu sempre tem dado certo essas parcerias aí para fazer esse trabalho. Tem interesse, né, das pessoas para fazer a proteção dessas nascentes. Nós temos feito com Turmalina, uma igrejinha da Igreja do Val de Chapada em Norte. E o objetivo do trabalho também é de estar influenciando nas políticas públicas. A gente faz uma coisa viável, a pessoa se sente satisfeito, vê o resultado, né, é satisfatório para ele, para a sustentabilidade, a continuidade da sua permanência dele. Então, a gente é um indicativo para que outras organizações assumam. E foi o caso aqui de Turmalina, que o CNDE, Pronac, Infraestrutura, através do conceito, CNDE, conseguiu elaborar um projeto onde foram preservadas 22 nascentes aqui da margem do Rio Panado, tá? Uma parceria das comunidades e conceito. É isso? E outra forma de estar protegendo a nascente para a pessoa que não tem acesso à máquina, que é o que o Antônio faz lá na comunidade dele. E vai ver o terreno dele, onde tem uma bacia, faz ali seu barramento para poder estar armazenando a água da chuva. O senhor Antônio poderia estar falando para a gente, né, como que despertou, né, essa atividade, né, despertou nele, essa iniciativa de estar fazendo isso na propriedade dele, que muitos outros agricultores estão fazendo, né, estão vendo já, em curto prazo, assim, os resultados, né, que a água está já voltando aos mineradores. O senhor Antônio, toda a comunidade gentil, né, ele falando um minutinho para a gente aqui, senhor, como que é o trabalho do senhor lá, que despertou? Pessoal, como um tema tão importante, né? A gente está interessado, mas muita informação, a gente não faz para um ambiente não está tão assim, confortável, né? As pessoas se incomodam, porque inclusive a gente está mostrando um contraste. O seu Antônio, a experiência do seu Antônio, e como que as empresas, conforme o colega, pela pergunta, né? Encara essa realidade, essa situação da preservação dos recursos hídricos, né? Estou de futuro, tá? Obrigado. Obrigado. E eu quero colocar para vocês que a minha terra estaria acabando, tá? Eu não estava tendo mais água, também a terra não estava mais produzindo, tá? E aí a gente tentou trabalhar diferente nessa terra, tá? O sistema que vocês estão vendo aqui, o sistema da areia, não era minha casa dessa forma. E aí, mas não ficou só nisso não, sabe? Igual eu colocou também que a gente tem que trabalhar também a questão da erosão que muitas vezes alguém fez, sabe? Às vezes nem foi eu que fiz, nem meu pai, mas eu me lembro que lá já, meu pai já falava que a gente tem aqueles forros secos de erosão, sabe? Porque a gente tem muitas vezes muito, tá? Então ali a gente via muita água correndo e indo embora, tá? E aí com o protegimento do resto da terra, sabe? Aí a água passou a secar mesmo. E aí eles fizeram as estradas muitas vezes, as rodagens, e eles rodavam vai levando aquela quantia de terra, né, de cascalho, e colocando dentro da terra da gente, tá? Colocando dentro das nascentes, e ali a terra das nascentes, e também a terra de trabalho, que eu a terra toda com aquele cascalho. E aí foi onde eu até tentei fazer, sabe? As bacias com questão. Aí eu fiz até um pouco lá, tá? E acabou dando certo. E eu acho que a gente tem que mudar mesmo, sabe? Voltar a trabalhar a terra é diferente, porque essa forma que a gente vem trabalhando a terra hoje, essa técnica de hoje, sabe? Com certeza que a 50, 60 anos, não vai ter mais água. Se for dessa forma que vai, sabe? O cara coloca a máquina de qualquer forma, sabe? Queima de qualquer jeito, muitas vezes, sabe? Degrada, muitas vezes ele não fica só no machado que ele corta, sabe? Ele pega, às vezes, o trator, sabe? E desmalta, sabe? Tranca a brequeada, sabe? Por outro lado, ele planta o eucalipto
Porque se nós não voltar atrás e tentar trabalhar a terra diferente, por daqui uns 50 anos não vamos ter mais terra, sabe, para trabalhar. Não vai existir mais na terra, se ligado, sabe? Então, eu estava até trabalhando, a gente fala que a gente não sabe nem conversar. Eu estava trabalhando na terra, eu fui um sabe? Chegou olha lá, vamos lá, porque para nós lá, vamos investir lá no carro, sabe? Não é o que está acontecendo lá, tá? Aí eu até deixei a sacola para lá, sabe? Já fui correndo, saindo de dentro da rota, sabe? Já vou lá ver, conhecer mais um pouco de companheiro. Então, muita gente não caminha para isso, não, sabe? Mas se dá certo, a gente tem que falar que dá certo, sabe? Porque eu estava trabalhando e observando as colunas dele, ainda tem florando, tem vários, sabe? E tem a dupla de buiá, tem a dupla pescado, e tem, lá tem umas mangueiras, uns pés de manga no meio, sabe? Umas flores tão lindas, sabe? E a gente cava na terra, a terra coberta, a gente vê que a terra está protegida, sabe? Então eu acho que a gente tem que voltar a trabalhar a terra diferente, tá? Desculpa aí. Professora adjunta, corretora de extensão da UFMG, é a coordenadora do programa Polo da UFMG no Quadro Petições. Chegou também o professor Roberto, que é o nosso palestrista de hoje. Eu só dar um depoimento para vocês daquele famoso ditado de que a união faz a força. Valmir usou a sigla ASA. Se vocês não tinham notado ainda essa sigla, podem registrá-la, porque ela vai aparecer a todo instante na frente de vocês. ASA é a Agência do Semiárido. É um grande programa que está em atuação em toda essa região que vai do norte de Minas Gerais até o nordeste e que está tentando trabalhar não o modo de acabar com o semiárido, mas como se pode viver e conviver com o semiárido, com todas as características que ele pode ter, até mesmo algumas bastante severas para nós. Ele falou também do P1MC. Se vocês não registrarem essa sigla, P1MC, podem registrar, que daqui a pouco vai pipocar na frente de vocês todo o tempo. Um sujeito sai lá do Recife e vai para São Paulo. Ele trabalha na construção civil e aprende a fazer uma caixa que consistia em captar a água que caía da chuva armazenada. Ele voltou para o Recife e começou a fazer isso lá na vizinhança. E o pessoal começou a gostar e começou a fazer. Um dia, num certo seminário em que estava presente o então ministro do Meio Ambiente, Zé Sarney Filho, contava a experiência para ele, e segundo quem me contou, ele falou assim, até meio tom de deboche, se isso é tão bom, vocês fazem 1 milhão disso. Eu falei, pois vamos fazer mesmo. Aí o projeto ganhou o nome P1MC, Projeto 1 milhão de cisterna, que se não chegou aí, você está quase chegando 1 milhão de cisternas. Então, é algo extraordinariamente revolucionário, não tem grande custo, tem um forte impacto do ponto de vista dessa administração da vida doméstica, e como nós já ouvimos hoje lá em relação às barraginhas, são 2 programas complementares que não precisam de grande aporte de recursos e que têm dado tanto positivos resultados para a população local. Era só mesmo depoimento que eu sei que dá. É uma das pessoas que está na comunidade, um monitor, que está sempre nas outras comunidades com a gente, passando para ele, para os agricultores de novas comunidades, esse novo sistema de estar cultivando a terra, cultivando de forma a não degradar tanto. Né? E ele, como foi relato dele, ele está ali há muito tempo colhendo alguma coisa. Então, todos os dias, todos os sábados, na feira, para a feira, ele tem algo a ser comercializado. Tá? Mas essa relação de pequeno agricultor, que muitos assumem a culpa do impacto, né, da agressão que eles fazem ao ambiente, a gente vai mostrando alguns trechos de uma filmagem aqui no município de Tumalim, de uma empresa reflorestadora que vem desrespeitando que ela mesma, às vezes tem peso, uma combinação que não está respeitando. Então a gente vai ver.
que deveria recorrer. Por quê? Quem está fazendo é uma empresa, uma grande empresa. Quando vai lá nos órgãos públicos, que deveria resolver isso, o promotor, o IRF, as coisas não acontecem. Então vem na gente que é uma ONG, nós não somos órgãos fiscalizadores, não tem poder de nada, é só simplesmente para partilhar a angústia e o sofrimento, né? Aí registrou e não passa muito mais do que isso, né? A gente vai mostrar agora uma outra parte, já de um acidente, né, que foi uma queimada dentro de uma vereda, que eu conheço, eu estou com a cara aqui de 20, mas eu já tenho bem mais. Eu trabalhei na empresa aí no combate à comida, a gente tinha que ter cuidado para atravessar as veredas, porque tinha um restaurante chamado de sumidor. Se entrasse, a gente ia embora. Então, secou tanto que pegou fogo lá numa parte que queimou até a terra. Nós poderíamos já direto, então. Porque senão vai cansar vocês muito. Só para vocês terem uma ideia, eu gostaria de parabenizar os pensadores, né, desse seminário, um tema tão importante, as universidades, o público, né, que está pensando e refletindo, não simplesmente na lógica de ficar na utopia, né, mas de sentir na pele o que nós estamos vivendo, né? E aí, o que eu disse ao professor, o pessoal ainda não aprendeu ou não quer aprender com a própria história, né? Eu botei a coisa de corretora. Não, vamos fechar aqui. Só para terminar, nós podemos sentar numa. Segura aí, senão. Porque trabalha citando as pequenas propriedades, nas comunidades. Como eu disse ali, eu estou cedendo parte da terra, da pequena terra que tem, né, para preservar e recuperar esse bem que é de fundamental importância para a humanidade, que é a água, enquanto as empresas, as grandes empresas, divulgam aí que estão preservando, né, como foi relatado ali, a questão das placas que a gente vê nas cidades. Olhando ali, imagina-se que ele está fazendo alguma coisa, mas aquilo é só fachada, na verdade não está. A gente tem conhecimento, é importante mostrar isso para que todos conheçam, e não é bem assim. Né? Se chamam para um dia de campo, né, lá na área dela, mostra uma coisa, mas na verdade é outra. Seria bem interessante se alguém tivesse alguém da empresa aqui para poder estar explicando para a gente se nós já tivemos a oportunidade, tá lá na comunidade de Mendonça, de mostrar algo semelhante, tá? Que de errado, incorreto que a empresa está fazendo. E eles não contestaram, porque realmente estão fazendo. Isso é interessante que é o trabalho da formiguinha contra o elefante, né? Nós não somos órgão do governo, nosso trabalho aí, as pessoas que contribuem com a gente, muitas vezes são pessoas. Aconteceu um fato interessante, um cidadão estava fazendo aniversário lá na Suíça, né? Mas o que aí eu falei, quem você quer de presente? Vocês me trazem um pouquinho uma contribuição, vou mandar para uma entidade que a gente conhece o trabalho lá no Brasil. Então, nós estamos de doação daqui e dali, enquanto nossos próprios impostos muitas vezes financiam isso aí. Né? Quando você escuta fala do senhor Antônio, não sei se você entendeu a jogada, não. Fazer uma comparação da preocupação, da sensibilização dele e do outro lado da empresa. Né? Então, mas não é para a gente esmorecer, não, é para a gente compreender e parar de jogar pedra no muro, jogar pedra no outro. E chamar a responsabilidade, a resposta do meu colega, como é que é a relação? Mesmo assim, nós estamos tentando trabalhar, ele está super interessado em conversar com a gente, que ele está precisando daquele certificado lá que nós chamamos de treinar. Isso. Eu treinar, né, como deve ser lá no exterior. Está tratando a gente, nós conseguimos celebrar uma parceria para explorar a agricultura. A gente não vai brigar, mas a gente não vai deixar de mostrar a realidade, né? O Carlos estava querendo. Cuidado, é um gancho seu. É incompatível com a formiguinha enfrentar um elefante. Mas muitas famílias podem ter um elefante para correr. Isso sai do âmbito privado, para ser registrado também, leve, divulgue, se a gente denúncia a nível estadual, a nível nacional. A opinião pública pode influir muito na decisão consequente dessa empresa.
Isso aí é gente. Então, cara, só para você. Inclusive, eu estou com essa fita com o nosso coordenador. Nós fizemos o pessoal da televisão está fazendo aí um documentário, o pessoal da TV, e ele, uma vez, você me arruma essa fita. Eu falei, será que você arruma? Que muitas vezes, no Brasil, acostuma, muitas vezes, a vítima se tornar o réu. Né? A gente tem que pensar duas vezes como agir diante de uma situação dessa. Né? Não é dizer que a gente tem medo, mas muitas vezes você age na maior das boas intenções, se transforma os fatos, né? E as coisas complicam. Mas nós não vamos parar, não. Eu concordo com você. Eu acho que não tem momento mais rico do que esse aqui para a gente socializar as alternativas, a iniciativa, a garra, a vontade, que nós temos problema, mas nós temos um patrimônio muito bom, muito rico, que esse povo que a gente olha. Né? Então, essas coisas, com certeza, com o tempo, nós vamos superar e vamos evitar o conflito, se for necessário. Né? Se não for, a gente vai ter que confrontar, mas vamos confrontar não o Zé Murilo, o Valmir, mas o Carlos Antigo, mais o professor Eduardo, mais o professor Valdir, mas todos vocês, todos nós. Né? Por quê? Gente, é muito importante você fazer faculdade, ter diploma, mas não adianta você ter muito diploma, ter casa na praia, e você amanhã não ter oxigênio, não ter água. Né? Isso é um risco. Porque água, eu não sabia, água a gente pode fabricar água. Não é que a gente fabrica água. Proteger as nascentes, proteger as veredas, as matas ciliares. Plantar o caminho, sim, vamos plantar, mas vamos plantar de uma forma mais cautelosa, mais. Né? O demolito está com a classe, vamos ter. Pessoal, então depois vocês viram, tem alguma pergunta, alguma dúvida, é o nosso alcance, bora participar. No caso, demora para as plantas chegarem no tamanho para poder colher. O agricultor ele largou o cultivo tradicional dele, ou ele faz os dois juntos? Assim? A gente orienta a questão do sistema agroflorestal. A gente orienta ele começar numa pequena parcela da propriedade dele. Né? E à medida que ele vai observando as vantagens, ele vai ampliando. Então, exemplo do seu Antônio, ele começou numa área de 4 hectares. Hoje já quase que é toda a lavoura dele já é um sistema agroflorestal. É que ele está percebendo quanta vantagem tem de deixar um solo coberto. Né? Que ali ele vai estar fazendo o que é, né, São Antônio? Alimentando os micro-organismos que transforma toda aquela palhada, toda aquela parte vegetativa em nutrientes, em humus, em matéria vegetal riquíssima para as plantas que ele vai estar cultivando lá. Que é o milho, o feijão, que é o todo tipo de planta. Então, é um trabalho que é feito, né? Em princípio, em pequena escala, em uma pequena gleba, mas à medida que ele vai observando, então, ele vai criando. Esse exemplo dele são vários outros monitores e municípios que a gente trabalha. Maria, a pergunta dele tem uma outra dimensão também, porque trata-se de introduzir como alternativa econômica o cultivo de espécies que demoram um tempo longo para dar algum resultado. Isso tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas podem se entusiasmar com determinadas alternativas e abandonar aquilo que está acostumado a fazer em função de algo que aparece como salvador e de gerar a tragédia. Se vocês observarem a situação dos agricultores hoje, é uma situação de pânico quase. Há uma doença, e o pessoal da área sabe muito bem, a cigarroga negra, não é isso mesmo? É um fungo que já está devastando os bananais paulistas. A vigilância sanitária está tentando barrar a entrada da banana paulista em Minas Gerais. Parece que já há alguns focos no sul de Minas. E o grande medo dos bananicultores do norte de Minas, da região do Janaú e do Código do Jaíba, é que se eles forem atingidos, o caos se estabelecerá naquela região que hoje tem sua economia centrada na produção de banana, que é uma doença devastadora. Fazendo essa ligação com a influência na monocultura. Né? O agricultor que hoje só cultiva banana está arrasado, está quebrado. Essa é a propriedade dele, foi atingida por essa cigarroga negra. O modo Panamá, são várias doenças que atacam a banana. Vamos especificar isso aí, mas ele tem na propriedade dele uma diversidade muito grande de frutíferas.
é que o sistema agroflorestal, onde cultiva vários tipos de frutas. E dali ele consegue, todos os dias, estar colhendo alguma coisa. Porque o período de colheita de uma não coincide com o período de colheita da outra. Tá? Então a gente quer que com ele forma na propriedade deles um grande quintal. E no quintal das nossas casas, os quintais, das propriedades rurais, existe de plantação. O sistema florestal não diferencia muito do quintal nosso. Certo? Alguma pergunta mais? Isso existe realmente, né? O que é isso? Isso é o seguinte, o objetivo nosso, o objetivo do sistema, é manter a cobertura